Nobres cavaleiros, belas doncelas, sou-lhe um nome legionário pernambucano. Hoje falaremos sobre a história de Veneza. Esse é o segundo vídeo do canal falando sobre a história de cidades. O primeiro foi a da história de Istambul, que foi o vídeo anterior. Como que se originou a cidade de Veneza? Veneza se originou na terra do Vêneto, terra do povo Venete, um povo celta que tinha seu próprio idioma e cultura. Eles com o tempo foram conquistados pelos romanos e a região foi romanizada com o passar dos séculos. Mas, na época de declínio do Império Romano, 12 famílias refugiadas romanas desesperadas com os ataques dos hunos e germânicos que tiveram que se refugiar na chamada Lagoa de Veneza, que na verdade é uma baía com costa bem da pantanosa. E assim foi fundada em mil e assim foi fundada em 421 a tão lendária cidade de Veneza. E depois da queda do Império Romano Ocidental, o Império Romano Oriental, vulgo Império Bizantino, manteve por certo tempo posse de Veneza. E da virada do século VII para o século VIII, Veneza se tornara independente dos bizantinos, fundando a República de Veneza, elegendo o primeiro doge. A palavra doge deriva de dux, palavra do latim que deu origem ao título duque. Porém, ao contrário do duque, o título não era hereditário, o doge teria que ser eleito para conquistar tal título. Fora que eles tinham algumas limitações sobre o que eles podiam fazer. E do século XIV até o fim da República de Veneza, a sede do Doge, onde o Doge se residia, seria o Palácio do Ducale, na Praça de São Marcos. São Marcos é o patrono da República de Veneza, é o santo padroeiro da cidade. Isso se deve a uma história um tanto inusitada. Dois mercadores venezianos teriam comprado ou roubado os restos mortais de Marcos Evangelista, que estavam em Alexandria, no Alto Egito, e teriam levado para Veneza. E assim a cidade acabou se tornando muito rica, já que haviam várias peregrinações dos cristãos para se depararem com os restos de Marcos Evangelista. E Veneza continuaria a emergir como uma grande potência naval, principalmente após 1204. Isso se deve ao seguinte fato. Neste período, do início do século XIII, ocorreu a Cruzada de Constantinopla. Os cruzados, eles queriam invadir o Oriente Médio, porém precisariam de uma carga de navios para isso. E então os venezianos ofereceram suas embarcações, porém em troca deles saquearem uma cidade rival a Veneza, Constantinopla, capital do até então Império Bizantino. E outra cidade com quem Veneza não se dava muito bem é Gênova. Gênova e Veneza tiveram uma grande rivalidade. E de 1256 a 1381 ocorreram várias guerras entre essas duas cidades. Mas Veneza continuava sendo a grande potência marítima da Europa, uma nação poderosíssima que inclusive derrotou o filho de Carlos Magno. Um fato que eu tinha esquecido de ressaltar foi que em 810 d.C., Pepino, o filho de Carlos Magno, tentou conquistar a cidade de Veneza. Porém, o exército dele acabou falhando, porque eles ficaram com um monte de doenças que eles pegaram nos pântanos de Veneza. Bom, mas enfim, um fato que eu acabei deixando esquecido. Agora vamos para o período de decadência da República de Veneza, porque da virada do século XV para o século XVI, Veneza conseguiu nada mais nada menos que três novos rivais. Os portugueses, que estavam em posição marítima muito melhor que Veneza e estavam se tornando o próximo grande império marítimo do mundo, a próxima grande potência marítima. Os Habsburgo, que queriam as terras continentais de Veneza, da Itália, da Dalmácia, da Croácia, e principalmente os otomanos, que queriam tomar os territórios marítimos de Veneza. Inclusive, houveram 7 guerras entre venezianos e otomanos, das quais os venezianos só venceram uma. De 7 guerras, os venezianos perderam 6 e só venceram uma.
Eram ótimos militares. E em 1571 houve a tão lendária Batalha de Lepanto, em que a Santa Liga, principalmente formada por espanhóis e venezianos, lutou contra os otomanos, no que foi a última batalha até barco, principalmente a remo. E no caso, mais de 40 mil pessoas morreram nessa batalha. E mesmo que no final Veneza tenha ganhado a Batalha de Lepanto, ela continuou em decadência extrema. Até que em 1797, um jovem general da Córcega, conhecido como Napoleão Bonaparte, conquista a cidade de Veneza. E assim a República de Veneza é extinta e é dividida entre França e Áustria. E depois da queda de Napoleão, a região fica por controle total da Áustria. E no caso, foram mais de 50 anos de governo austríaco sobre Veneza. Chegaram até mesmo os venezianos a terem proclamado a República de São Marco. Mas no caso, Veneza só iria deixar de pertencer aos austríacos mesmo em 1866, na época da Terceira Guerra de Independência Italiana, em que os austríacos seriam derrotados pela Prússia e por isso não iriam querer entregar Veneza para a Itália, porque não havia sido os italianos que haviam derrotado os austríacos, e sim os prussianos. Para quem não sabe, os prussianos é o equivalente à Alemanha. Mas, no caso, o reino da Itália, naquele período, teve a genial ideia de fazer um referendo, assim decidindo se o povo de Veneza quisesse sim ou não fazer parte da Itália. E acabou que os venezianos quiseram sim fazer parte da Itália. Isso inflamou muito o nacionalismo italiano. E a Itália buscaria antigas posses da República de Veneza, no que acabou tendo a participação italiana nas duas guerras mundiais. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, Veneza voltaria a ser um local extremamente turístico. Ah, e uma curiosidade esta é que foi em... Sim, tô gravando o vídeo. E uma curiosidade foi que em Veneza ocorreu o primeiro carnaval da história. Ele aconteceu, seu nome... Aham, foi em Veneza, lá na Itália. Não é na Veneza de Pernambuco. Sabia disso? Se eu não me engano, ocorreu pelo século XII. E no século XIII começaram a ser usadas máscaras em Veneza. Aí são famosas as máscaras carnavalescas de Veneza, que era para esconder a classe social de quem estava na festa, para o nobre não precisar ser todo elegante, bonitão e galã, e o camponês não precisa ser imundo, fedorento e analfabeto. Resumindo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa bodega de vídeo sobre a história de Veneza. Obrigado, meus amigos. Lhe encontro na próxima batalha.